Olá pessoal, vamos à nossa quarta aula sobre conjuntos e hoje nós vamos ver a diferença de conjuntos e o que é complementar de conjuntos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então vamos lá. Então vamos iniciar com a diferença entre conjuntos. Se nós tivermos dois conjuntos A e B, chamamos de diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem ao conjunto B. E como nós representamos isso? A menos B. Ou seja, serão todos elementos que estão no conjunto A e não estão no B. Vamos ver um exemplo aqui. Determine A menos B. Nós temos aí o conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 5 e o conjunto B com os elementos 2, 3 e 7. Então nós queremos o A menos B. Quais são os elementos do conjunto A que não estão no B? Bom, nós podemos fazer o inverso, tirar os elementos de B que estão em A. Então, o 2 e o 3 estão no conjunto A, então nós vamos tirar esses dois elementos, vai sobrar apenas o 1 e o 5, ou seja, os elementos 2 e 3 pertencem à intersecção desses dois conjuntos, nós vamos tirar esses dois elementos, e a diferença de A com B será justamente os elementos 1 e 5. Agora vamos ver o inverso, B menos A. Então, vamos fazer a mesma coisa, só que agora os elementos de B que não estão em A. Bom, aqui nós já representamos os elementos que eles têm em comum, que é o 2 e o 3. Então, se nós tirarmos o 2 e o 3 do conjunto B, vai sobrar um único elemento, que é o elemento 7. Então, pessoal, muita atenção aqui, que não vale a propriedade comutativa, ou seja, é diferente fazer A menos B e B menos A. Os resultados serão diferentes. Agora vamos ver a representação disso através dos diagramas. Então vamos primeiro representar aqui os conjuntos A e B e colocar os elementos de intersecção, ou seja, o 2 e o 3 que eles têm em comum. E agora vamos colocar os elementos de A que não tem no B, 1 e o 5, e os elementos de B que não estão em A, então 7. Então esta parte é a diferença de A com B, e essa outra parte é a diferença de B com A. Então aqui em azul está representado A menos B, e em roxo está B menos A. Agora vamos ver um segundo exemplo aqui, acompanhe comigo. O conjunto A possui os elementos 1 e 2, e o conjunto B possui os elementos 1, 2, 3 e 7. Vamos começar com a diferença de A menos B. Bom, quais são os elementos de A que não estão em B? Se nós repararmos aqui, tanto o 1 quanto o 2 pertencem aos dois conjuntos. Logo, o A não tem nenhum elemento diferente do B. Então, a diferença de A menos B será um conjunto vazio. Agora vamos ver o contrário, B menos A. Se nós tirarmos os elementos 1 e 2 do conjunto B, vai sobrar os elementos 3 e 7, ou seja, B menos A será formado pelos elementos 3 e 7. Agora vamos desenhar o diagrama. Então, primeiro o conjunto A, com os elementos 1 e 2, e o conjunto B vai envolver esse elemento A, e tem a mais os elementos 3 e 7.
ou seja, o A menos B é um conjunto vazio, nós não representamos aqui, e o B menos A será essa região em volta do conjunto A, que é a diferença do B menos A. Ou seja, sempre que um conjunto for subconjunto do outro, a diferença desse conjunto menor para o outro será um conjunto vazio, pois todos os elementos do A pertencem ao conjunto B. Vamos passar aqui para o próximo conceito, que é de complementar de conjunto. Se nós tivermos dois conjuntos A e B, tais que B está contido em A, ou seja, isso é uma necessidade, o B tem que ser subconjunto de A. Chama-se complementar de B em relação a A o conjunto A menos B. Ou seja, nós representamos com esse C grande e colocamos em cima o B, que é o conjunto menor, o subconjunto, e o A embaixo. Isso nada mais é que A menos B. E nós temos que prestar atenção aqui que é uma necessidade que o B esteja contido em A, ou seja, o B é subconjunto de A. Então nós vamos analisar todos os elementos de A que não estão em B. Vamos fazer um exercício aqui. Acompanhe comigo. Determine a complementar de B em relação a A. Então nós temos dois conjuntos. No conjunto A, os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. No conjunto B, os elementos 2 e 4. Então vamos prestar atenção aqui se ele atende à condição. O conjunto B está contido em A, ou seja, os elementos de B também estão no A. Então o 2 está no A e o 4 também está no A. Então ele atende essa condição. Agora nós podemos fazer que a complementar de B em relação a A vai ser o A menos B. Então nós vamos tirar esses elementos que eles têm em comum, o 2 e o 4. Então, para o B se tornar o conjunto A, faltariam os elementos 1, 3 e 5. É justamente isso que é o significado do complementar. Quais são os elementos que faltam para o subconjunto se tornar esse conjunto maior? Então, nesse exercício são os elementos 1, 3 e 5. Agora vamos ver como ficaria representado essa situação. Então vamos desenhar primeiro o conjunto menor, que é o subconjunto B. Então ele teria os elementos 2 e 4. E em volta dele nós temos o conjunto A, com os elementos 1, 3 e 5, mais o 2 e o 4 que pertencem aos dois conjuntos. Então, em todos os exercícios de complementar de conjunto, vai acontecer uma situação similar a essa, porque um conjunto vai estar contido no conjunto maior. Agora vamos fazer um exercício para ver se fixamos todos os conceitos. Sendo o conjunto A, tem os elementos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O conjunto B, os elementos 2, 4 e 6. E C, os elementos 4, 6, 7, 8 e 9. Determine. Então aqui nós temos uma série de diferenças entre conjuntos. E por último, uma complementar. Nesse exercício eu vou primeiro desenhar para facilitar a visualização do que nós estamos fazendo. Então eu costumo começar pelos conjuntos menores. Eu vou pegar aqui o conjunto B, com os elementos 2, 4 e 6. Agora reparem que todos os elementos de B estão contidos em A. Logo, o B é um subconjunto de A. Então, nós podemos representar aqui maior o conjunto A. Agora, vamos analisar o conjunto C. Ele possui dois elementos em comum com o conjunto B. Então, nós vamos
desenhar aqui o conjunto C, pegando esses dois elementos em comum. E agora só vamos completar com os elementos diferentes. Então vamos começar aqui com o conjunto C. Reparem que o elemento 7 pertence tanto ao C quanto ao A. Por isso que eu coloquei nessa região, pegando, ele está dentro do conjunto A e do conjunto C. E os demais elementos 8 e 9 só pertencem ao C. Então, elemento 8 e o elemento 9. Desenhei aqui. Agora só faltam os demais elementos do conjunto A. Nós já temos desenhados aqui o 2, o 4, o 6 e 7. Faltou apenas o 3 e o 5. Bom, nós temos aqui já a representação de como seriam os diagramas desses três conjuntos. Agora fica mais fácil visualizar as diferenças entre os conjuntos. Então vamos começar pelo conjunto A menos o conjunto C. Quais são os elementos de A que não estão em C? Nós podemos tirar essa região de intersecção de A com C e pegar apenas os elementos que estão fora dele, ou seja, o 2, o 3 e o 5. Agora, a diferença entre B e C. Vamos pegar o conjunto B e tirar os elementos que pertencem ao conjunto C. Se nós analisarmos aqui, o 4 e o 6 pertencem tanto ao B quanto ao C. Então nós vamos tirar esses elementos da intersecção. Vai restar apenas o elemento 2. Ou seja, o 2 é o único elemento diferente que o B tem do C. Agora vamos para a letra C. A diferença do conjunto C menos o conjunto A. Então agora nós vamos fazer o contrário. Pegar todo esse conjunto C e tirar essa região de intersecção com o A. Então daqui para lá, esses três elementos nós vamos subtrair do conjunto C. Vão restar apenas os elementos 8 e 9. Então a resposta aqui, elementos 8 e 9. Bom, a letra D, o B menos o A. Como o conjunto B é subconjunto de A, ou seja, todos os elementos de B já estão no A. Então ele não tem nenhum elemento diferente. Logo, isso vai ser um conjunto vazio. Agora aqui a diferença do conjunto C para o B. Então, pegamos aqui o conjunto C e subtraímos aqui os elementos do conjunto B. Ou seja, vamos tirar os elementos 4 e 6 do conjunto C. Vão sobrar os elementos 7, 8 e 9. E agora, para finalizarmos, a complementar de B em relação a A. Ou seja, nós podemos descer aqui o B, isso representa A menos B. É a mesma coisa dizer complementar de B com A e A menos B. Ou seja, nós vamos pegar o conjunto A menos o conjunto B. Ou seja, nós vamos tirar os elementos 2, 4 e 6 do conjunto A. Vai restar apenas o 3, o 5 e o 7. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!